A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que a presença dEle você consiga sentir agora, para que a palavra que vai ser ministrada, ela transforme o seu coração. E o Senhor, Ele veio nos falar que é em nossa fraqueza, em nossa fragilidade, que o poder dele é manifesto. É verdade, igreja. Quando nós pensamos, reconhecemos que somos fracos, que não teremos forças para vencer uma tentação, para vencer um obstáculo em nossa vida, nós recorremos a quem pode nos fortalecer, aquele que pode renovar as nossas forças, aquele que pode transformar a nossa tristeza em alegria, aquele que pode mudar o quadro, aquela situação difícil. Eu procurei e encontrei nesta palavra que o Senhor colocou no meu coração de falar que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Porque quando reconhecemos que somos fracos, aí é que somos, através do poder de Deus, fortalecidos. Nos tornamos fortes, finalmente. Quando tudo parece perdido, aí o Senhor vem e diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu os aliviarei. E aí, irmãos, eu gostaria de meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12, Paulo fala das visões e revelações do Senhor. E aí, ele reclama de um espinho na carne. Ele diz assim, a partir do versículo 7. Ele disse: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, quando o Senhor revelava para ele, e ele via as coisas acontecendo, aquilo que Deus tinha revelado para ele, aquilo havia um risco dele se orgulhar, dele achar que era alguma coisa nele que fazia com que ele tivesse as revelações do Senhor. E eu digo, irmãos, para os profetas do Senhor, que em nós não há nenhum poder que não venha dele. Por isso que eu falo muito sobre isso, que os dons, tem gente que diz, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom de falar em línguas. Tem não, irmãos. Nós somos vasos rotos, vasos frágeis, cheios de brechas. Temos não esse dom. O dom é dele. Agora ele, na sua infinita misericórdia e bondade, nos usa, apesar de nossas fraquezas, apesar de não termos nenhum mérito, mas ele nos usa para abençoar você. Então essa palavra que ele trouxe hoje, ela nos revela isso. Que Deus teve tanta misericórdia de Paulo
que permitiu espinho na carne. E Paulo pediu por 3 vezes ao Senhor que o Senhor o livrasse daquele espinho. Mas olha a resposta do Senhor. Ele disse até que esse espinho foi posto nele, sendo um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse. Olha só, o Senhor permite às vezes que o adversário de nossas almas, ele pense que está tendo alguma vitória sobre nossas vidas, quando na verdade ele está sendo simplesmente usado por Deus para nos fortalecer no espírito, para que tenhamos a vitória da vida eterna. Então o Senhor usa ele e ele fica se achando. Ele fica pensando, eu estou conseguindo atingir aquela serva do Senhor, aquele servo do Senhor. Estou tirando a paz dele. Estou amedrontando ele. Estou tirando a alegria dele. Mas não sabe, esse coitado que já perdeu, desde quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já perdeu. O adversário de nossas almas já perdeu. Só que ele não quer ir para o inferno sozinho. Aí o Senhor permite que ele nos perturbe para que possamos ser fortalecidos naquele sofrimento, naquela prova. E para que venhamos a entender que não tem mérito nosso, não. Feliz daquele que o Senhor usa. Ele pega aquele vaso roto, cheio de brechas, cheio de defeitos, e ele enche do Espírito dele. E aí, na fraqueza daquele vaso, ele manifesta o poder dele. Mas o vaso tem que lembrar que não passa de um vaso. Tudo bem que todos nós somos amados do Altíssimo. E quando nos dispomos a servi-lo, ele se alegra conosco. Sim, apesar do que somos, ele se alegra conosco. Mas o dom é dele. E ele enche o vaso dele quando ele vê que há necessidade de usar aquele vaso. Mas deixando bem claro para o vaso que o mérito não é do vaso, para que ele não se glorie, não se exalte. Nós somos servos do Criador. Temos que entender isso. Por isso o Senhor permitiu que o espinho continuasse na carne de Paulo. E Paulo continua. 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então o Senhor, ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Aleluia. A graça do Senhor é o que nos basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer ser usado por Deus? Reconheça sua fraqueza e sua dependência de Deus. Reconheça que você é muito frágil e que você tem que vigiar, porque a qualquer momento a carne pode tentar se exaltar e te afastar da vida. Você tem que lembrar disso, que não é mérito seu você não cair em tentação. O mérito é do Criador, é do Senhor. O mérito é dele, é na força dele que nós não pecamos. E aí vai, ele diz:
De boa vontade, Paulo disse, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, quando você se permite diminuir, até sumir o seu eu, é que o poder de Deus se manifesta através de você. É assim que acontece. Quando você diminui, aí ele cresce. Mas é ele quem cresce. Não esqueça disso. É ele. E nele, nós somos mais que vencedores. Nele. Aí Paulo continua. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, tudo isso que um servo do Senhor passa. Ou você pensa que quando você serve a Deus, você não vai sofrer perseguições. Não se iluda. Você vai sofrer perseguições. Mas no Senhor, você vencerá todas elas. Mas você vai sofrer insultos, privações. Sabe por que essas privações aqui tem muito a ver com quando você não tem Deus no seu coração, tudo que você conquista no seu trabalho, realização profissional, você usa em prol de você. Você esquece do seu próximo. E você não sofre nenhuma privação. Sempre sobra. E você fica dormindo ali só pensando, tá sobrando. E nem se lembra daquele irmão que tá faltando. Tá faltando. Mas você, no seu egoísmo, quando não tem Deus, você consegue dormir, mesmo sabendo que alguém, o seu próximo, está passando fome, frio, está precisando de remédio, morrendo de dor, e você está com um dinheirinho lá na conta, bem guardadinho, para garantir que você vai para o inferno, por ser egoísta, por não obedecer a Deus, porque com certeza o Espírito Santo está, ó, tim. Acorda. Para que serve teu dinheiro, se não for na obra do Senhor? Para que serve acumular? Você não vai levar no caixão. Então, quando você se entrega ao Senhor, você sofre algumas privações. Você deixa de fazer aquela viagem para a Europa porque alguém precisou do dinheiro que você ia gastar na viagem para a Europa. Você deixa de comprar aquele sapato inútil que você nem precisa dele, que às vezes ele fica ali, as coleções de sapatos que com o tempo eles descolam. A cola tem um vencimento rápido. E aí, quando você se lembra daquele sapato depois de 10 anos que você comprou, deixando de ajudar o seu próximo, quando você calça, sapato se abre todinho. Pode ser da marca mais chique do mundo. Ele um passa de sapato que vai ficar, porque quando você for no caixão, você só leva um. E de preferência sem salto. Porque senão vai ter que comprar um caixão maior. Entendeu? Como é inútil as coisas que a gente faz. E depois que a gente conhece a verdade de Cristo, é que nós despertamos de um sono idiota e profundo que nós vivemos quando não temos Ele. Eu não chamo nem de vida. Que nós ficamos vegetando aqui na terra, quando não fazemos o bem. Não sofremos uma privação sequer. Porque o nosso dinheiro,
do nosso trabalho. Tem que ser só nosso. Mas Paulo não pensava assim. Paulo sofria privações. Com certeza, ele socorria alguém e ele não ia olhar quanto que ia sobrar para ele. E às vezes não sobra não, viu? O dinheiro só é multiplicado quando Deus quer. Aí ele faz mesmo isso. Mas para você servir, ele lhe surpreende. Ele faz o seu dinheiro simplesmente multiplicar e multiplicar e multiplicar. Quanto mais você ajuda ao seu próximo, mais o seu dinheiro multiplica. Igual o azeite daquela viúva. É assim que Deus faz. E Paulo sofreu privações. Nas perseguições, quantas vezes Paulo foi preso? Por declarar que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Messias prometido. Que Jesus é aquele que veio para nos dar a vida eterna. E o reino dele não terá fim. Ele também sofreu nas angústias por amor de Cristo. Ele diz, eu me alegro quando eu sofro isso, porque é por amor de Cristo. Porque para o mundo parece loucura. Hoje eu estava lendo essa passagem com meu esposo. Que para o mundo é loucura o viver em Cristo. É loucura. Mas deixa que não é não. Loucura é você viver tantos anos e você não se render ao autor da sua vida. É você estudar tanto e não aprender a palavra de Deus que traz vida. Mas veja que lindo que ele termina dizendo. Porque quando sou fraco, Paulo disse, então é que sou forte. Olha que contradição, mas é verdade. Quando reconhecemos que somos fracos, aí não vamos cair facilmente numa tentação. Ora, se eu sei que minha carne é fraca, eu tenho que correr para o Espírito, para não cair em tentação. Então eu alimento meu espírito. Como que se alimenta o espírito? Aprendendo as escrituras sagradas e praticando-as. Porque não adianta você conhecer a palavra e não vivê-la. É inútil. Não serve para nada. Não vai te levar para a vida eterna. E aqui eu gostaria de ler essa pequena passagem. Quando ele diz isso. Aqui é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele faz referência a isso. Que ele fala exatamente disso. Que para o mundo é loucura. Ele diz a mensagem da cruz. É no primeiro capítulo da primeira carta de Coríntios. A partir do versículo 18. Olha que coisa linda. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ele nem conheceu. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós, pregadores, pregamos o Cristo crucificado.
escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria dele. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Porque o Senhor chamou foi o pescador Pedro para pregar. Quando recebeu o Espírito Santo, para pregar para muitas nações que estavam ali reunidas, naquele lugar que ele pregou. E quase 3.000 almas foram salvas numa pregação de um pescador. Ele não foi procurar um fariseu que conhecia a Bíblia, as Escrituras. Não. Ele usou um pescador chamado Pedro, mas cheio do Espírito Santo, com muita sabedoria que vem do alto. E aquele homem falou. E aqueles homens que estavam ouvindo ficaram impressionados. Como? Estes não são galileus? Como é que eles estão falando na nossa língua sobre a grandeza de Deus? Olha só o que Deus fez. Ele levantou os improváveis. Eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. O meu chamado foi numa madrugada. Eu tão gripada, no auge da pandemia, pensando que ia morrer, quando o Senhor me chamou para fazer este canal, me ungiu para falar do que Ele queria que eu falasse. Não sai nada de mim. Se sair de mim, não sai bom. Se alguma coisa que saia da minha boca, que não te edifique, não veio do Senhor. Porque o que vem dele te edifica, te alcança, te transforma, te liberta, te salva, te traz a lembrança, o arrependimento, os pecados que não foram abandonados ainda. Eu quero que essa palavra que vem do alto, ela transforme a sua vida. Ela liberte você. Traga você para a vida. E vida só através dele. Daquele que morreu na cruz por você e por mim. Quando você ver a cruz, você vai ver onde você precisa ser transformado. E você vai dizer, Senhor, eu não vou conseguir abandonar esse pecado. Mas se o Senhor quiser me salvar, o Senhor vai me libertar deste pecado. E você vai passar a ter nojo e vergonha daquele pecado. É assim. Amém. E aí ele diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Até aqui. Entenda isso. Nele, você não tem o que temer. Mas entenda, você precisa dele. Porque a nossa força só há nele. Agradeça a Deus a oportunidade que Deus está te dando de dizer, volte-se para mim. Abandone o pecado. Venha, que eu vou te acolher, eu vou te fortalecer
para que você não volte a praticar aquele pecado que te levaria, com certeza absoluta, à morte eterna. Deus está te chamando para a vida e para que você, nele, seja forte. Nele. Amém? Até aqui, igreja. Até aqui. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Paz que excede todo o entendimento humano, mas é a verdadeira paz. Amém. Fiquem com Deus. Através da cruz do Calvário, nós podemos ficar com Deus, porque o véu foi rasgado e você tem livre acesso a entrar na presença dele.